Saudações de acordo ao fuso horário. O meu nome é Adélia Maia, sou integrante da organização XXMed e hoje nós vamos falar sobre membrana plasmática. Antes disso, não esquece de já se subscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para que não percas nenhuma aula que venha adiante, porque nós temos várias aulas bombásticas que estão a ser preparadas por pessoas incríveis e várias referências, várias mnemônicas que vão nos ajudar muito na preparação para as provas. Não vai? Ok. Membrana plasmática, membrana celular, o que é? A membrana plasmática é um invólucro. É o que separa o meio intra e o meio extracelular. Ok? Um, Basicamente, esses são os objetivos da nossa aula. Descrever a estrutura, conhecer os constituintes químicos, descrever as características da membrana. Esse é o nosso sumário e vamos para a introdução. Como vocês podem ver no GIF ali, conseguem ver que tem um mundo, se podemos assim dizer, fora e tem um dentro que está separado por uma fina camada. Essa é a membrana, é o que delimita o que está dentro e o que está fora. Ok? Uma estrutura membranosa externa que envolve completamente as células, como vocês podem ver aí no nosso GIF. Então, é importante salientar, porque já foi questão de prova, que de espessura ela tem de 6 a 9 nanômetros e 75 ou 75 angstroms de espessura, e que ela é visível ao microscópio óptico. Sabem o que é o microscópio óptico? Se não sabem o que é o microscópio óptico e gostariam de ter uma aula específica sobre microscópio, o que é microscópio óptico, quais são os tipos de microscópio óptico, deixem já nos comentários que nós vamos fazer a aula sobre microscopia óptica. Ok? Isso é importante saberem que ela só é visível ao microscópio óptico, né? Então, vamos fazer um quiz rápido. O nosso primeiro quiz rápido, essa questão já saiu em uma prova da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, né? A nossa casa. Sim. Sobre a membrana plasmática dos eucariontes, assinale a afirmação verdadeira. Tem uma espessura e rigidez mais assegurada tem uma espessura e rigidez mais assegurada nas células vegetais. Se quiserem uma aula sobre células vegetais, não é o nosso objetivo, mas nós podemos fazer também uma aula sobre célula vegetal, é só deixarem nos comentários. Ela é trilaminar a microscopia óptica. A sua espessura varia entre 6 a 9 milímetros. Apesar de ser muito fina, apresenta-se quimicamente pouco concentrada e, apesar de ser muito fina, apresentando-se quimicamente pouco concentrada, assim é que está certo, é visualizável a microscopia de fluorescência. E todas as anteriores são falsas. Ok, primeiro, a membrana plasmática, ela não é mais rígida nas células vegetais. Isso estaria a se referir à parede celular, que é uma estrutura mais rígida que a membrana celular. Também podemos fazer uma aula sobre isso, já disse. É trilaminar a microscopia óptica. Ok. Se é trilaminar ou não, ainda não sei. Vamos descobrir mais para frente. Mas já falamos que não é visível a microscopia óptica. Tem espessura que varia de 6 a 10 milímetros. Dissemos anteriormente que era de 6 a 10 nanômetros ou 75 angstroms. Ok? Às vezes nas provas nós tem esse tipo de rasteira. Às vezes a frase toda está certa e é um milímetro, que é um nanômetro que passa ali milímetro, e tem que prestar muita atenção. Porque para a nossa faculdade, né, além de teres o conhecimento, né, o conhecimento para a vida, o conhecimento para a carreira médica, tu precisas saber fazer prova também. Porque as nossas provas são cheias de rasteira, ter sempre muita calma, ok? A analisar a coisa, porque senão aqui está assinando a afirmação verdadeira. Iríamos aqui bolinhar a linha C, porque é isso, não prestando atenção na questão do milímetro e nanômetro. Apesar de ser muito fina, apresenta-se quimicamente pouco concentrável, é visualizável a microscopia de fluorescência. Ok. Essa também está errada, porque microscopia de fluorescência é um tipo de microscopia óptica e já falamos que não é visível ao microscópio óptico. Ok. E a última,
todas as anteriores são falsas. Então, verificamos que não tem mais espessura, não é trilaminar a microscopia óptica, não tem 10 milímetros e não é visível a microscopia de fluorescência. Então, todas as anteriores são falsas. Descobrimentos. Como eu disse anteriormente, a membrana plasmática ela não é vista no microscópio óptico, então tinham que utilizar de evidências indiretas que é para poder visualizar ou ter uma ideia que existe. Para isso colocaram células em meios hipotônicos, onde nós temos uma maior concentração de solvente do que de soluto, sendo que nós vamos ter, neste meio hipotônico, é onde nós temos maior concentração de solvente, de soluto no meio intracelular e menor concentração no meio extracelular, de tal modo que nós vamos ter por osmose a água ou líquido, né, presente no meio extracelular a entrar para a célula, fazendo com que ela inche. E em um meio hipertônico, onde temos mais soluto no meio extracelular, nós vamos ter a água se movimentar para o exterior da célula, fazendo com que a célula murche. Então, com isto, com essa mudança de dimensão da célula, deu para perceber que existe sim uma delimitação, existe uma estrutura que delimita o meio intracelular e o meio extracelular. Então, depois tivemos aqui alguns cientistas, né, que falaram um pouco sobre isso, como Everton dizendo que era constituída por lípidos, Gorton e Grendel dizendo que era uma dupla camada de fosfolipídios, Daniel e Davidson dizendo que tem proteína nessa camada e as proteínas também fazem, tem proteína na membrana e essas proteínas também fazem camada, e temos os dois modelos, né, que tiveram mais impacto, que foi o de Robson, de unidade de membrana, e o de mosaico fluido, que hoje é o mais aceito. Então vamos falar um pouco deles daqui a pouco. Vamos passar para o nosso segundo quiz rápido, né? Nós falamos sobre os cientistas que descobriram ou que fizeram alguma descoberta sobre a membrana plasmática. Aqui a questão é, qual é o que não fez? Ou seja, quem é o intruso? Falamos de Overton, de Grendel e de Davidson no slide anterior. Qualquer dúvida, volta ao slide. Temos aqui dois nomes que não foram citados, que é Nicholson e de Duve. Então, ainda não vamos falar lá mais para frente do modelo mosaico fluido, que é de Singer, que está no slide anterior, e de Nicholson. Nesse caso, quem não fez nenhuma descoberta sobre a membrana é de Duve. Ok? Que é a nossa resposta. Modelos estruturais, como eu disse. Agora vamos passar a falar dos modelos propostos, que é o trilaminar e o modelo do mosaico fluido. No modelo trilaminar, dizia-se que a membrana é constituída por duas camadas escuras e uma camada clara central. Essas camadas são o que era visualizado na microscopia eletrônica, duas bandas escuras com uma banda clara central. E essas bandas eram duas camadas de proteína com uma camada de lípidos central. Depois, este mesmo modelo também é chamado de unidade de membrana, pois dizia-se que todas as membranas dos organoides tinham a mesma organização, ou seja, eram semelhantes, ou seja, tinham uma unidade de morfologia. Todas tinham a mesma morfologia. Então vamos passar para o nosso quiz rápido número 3 para ver se estamos mesmo a andar no mesmo passo sobre a unidade de membrana proposto por Robertson em 1959. Assinale V a verdadeira e F as falsas. Ok. Tem como suporte a morfologia da membrana segundo a microscopia eletrônica. Já vimos que isso é verdade. É posterior ao conceito de mosaico fluido de Singer e Nicholson. Lembram que no slide que foi proposto há pouco mais de 30 anos atrás, então não. Essa é falsa. Um dos motivos de ter a designado de unidade de membrana é de ser constante nas membranas dos organoides celulares. É verdadeira, evidencia a natureza lipoproteica do sistema de endomembranas. Vamos ter duas camadas de proteína e uma de lípidos e estabelece a membrana celular com aspecto trilaminar, que também é uma verdade. Então vamos ter apenas uma falsa
que é a de Singer e Nicholson. Continuando, o modelo mosaico fluido, o que é que nos diz? Não são elementos estáticos, são elementos dinâmicos. A membrana é dinâmica. Na membrana, as proteínas não são estáticas, elas movimentam-se. Os fosfolipídios também não são estáticos, eles movimentam-se de um lado para o outro e fazem um movimento de flip-flop, que é basicamente trocar de face de membrana. Ok? É uma bicamada fosfolipídio. As proteínas não formam duas camadas distintas, como dizia no modelo trilaminar, e é válido para todas as membranas. Ok. Constituição. A membrana plasmática ela é constituída por 40% de lípidos. Desses lípidos nós temos os fosfolipídios, colesteróis e glicolipídios. Ok, o principal ou o mais abundante de todos são os fosfolipídios. Eles são os que formam a dupla camada. E os fosfolipídios, como vocês podem... Os fosfolípidos, como vocês podem ver, eles formam... Acho que tem um cursor aqui, tem. Eles formam a dupla camada, eles têm assim uma porção hidrofílica. Hidrofílica é o quê? É ter filia, é ter afinidade. Porção hidrofílica, que tem afinidade à água, e uma porção hidrofóbica, de fobia, que tem rejeição, não tem afinidade com a água. Então, nós temos aqui as porções hidrofílicas e as porções hidrofóbicas, ok? Nos principais, nós temos o fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina e fosfatidilesfigmomielina. Temos aqui a estrutura dos fosfolipídios. Aqui nós temos o fosfatidiletoanolamina, o fosfatidilserina aqui com o resíduo de serina, com o fosfato aqui, e essa é a parte ou a porção hidrofílica. De lembrar também que nós temos na cadeia hidrofóbica, na cadeia lipídica, temos uma dupla camada, uma dupla ligação. Desculpa, que faz com que eles tenham essas perninhas aqui. Ok. Além dos fosfolipídios, nós temos os colesterol. Temos o colesterol. O colesterol, né, é uma molécula anfipática também, né, ou seja, uma porção hidrofílica ou hidrofóbica, e ele fica na membrana e tem a função de impedir a solidificação da membrana e de diminuir a permeabilidade da dupla camada. Ok? Ok. Glicolipídios, que são basicamente glúcidos associados a lipídios. Nós vamos ter dois tipos, os cerebrosídeos e os gangliosídeos. Isso são coisas que não cobram assim tanto, mas é importante saber que tem os cerebrosídeos e os gangliosídeos, uns que vão se ligar a glícidos, a monoglícidos, e os outros que vão se ligar às exoses e tudo mais. Ok. Quanto às proteínas, né? As proteínas, na verdade, quase todos os elementos têm essa característica anfipática com porções polares, apolares, hidrofílicas e hidrofóbicas. Ok, e as proteínas não é diferente, elas vão ter a porção polar e a porção apolar. Formam um mosaico fluido e nós temos de dois tipos, temos as integrais e as periféricas. Atenção que durante a aula pode ser que se diga apenas que temos as periféricas e as transmembranas, porque as transmembranas elas são um tipo de proteína integral. Um exemplo, pelo menos no livro, na literatura, né, no Robson, no de Robert e no Junqueira e Carneiro, nós encontramos proteínas integrais e proteínas periféricas. E nós conseguimos ver o exemplo aqui. Ok. As proteínas periféricas são todas aquelas que estão na periferia da membrana plasmática e que estão ligadas a ela por ligação não covalente. Isso é uma informação importante. E as proteínas integrais são todas aquelas que estão ou atravessando a membrana
ou que estão nas duas faces da membrana, ou em uma face da membrana, ou ainda aquelas que têm ligações covalentes. Ok? Ok? Como eu disse, os elementos não são estáticos. Vocês podem aqui ver que eles são um fluido, que as proteínas se movem. Ok. Agora vamos falar das proteínas integrais, né? As proteínas integrais estão firmemente, 70% delas estão firmemente associadas a lipídios, incluem as enzimas, glicoproteínas, marcadores e tudo mais. São coisas que nós vamos falar nas aulas de bioquímica e nas aulas de farmacologia. Né? Por hoje não é objetivo. Algumas dessas moléculas proteicas atravessam inteiramente. É aqui onde eu queria chegar, nesse ponto. Algumas das moléculas atravessam completamente a membrana, fazendo saliência nas duas faces, que nós vamos chamar de transmembrana. Essas transmembranas nós podemos dividir em duas. Temos as transmembranas de passagem única, que fazem saliência apenas uma vez em cada face da membrana, e tem as de passagem múltipla. E temos também as proteínas chamadas as proteínas extrínsecas, que nós não temos aqui, mas temos aqui uma, que é uma proteína integral extrínseca, que é aquela que fica em apenas um dos lados da membrana. Isso de proteína integral extrínseca vão encontrar no Junqueira e Carneiro. Eu deixei as referências bibliográficas no final, então não precisa se preocupar em apontar. Ok, como havia dito, existem proteínas, embora não atravessam parcial ou totalmente a bicamada lipídica, são consideradas proteínas integrais pelo facto de estarem ligadas à membrana através de ligações covalentes, que são mais difíceis de quebrar em relação às ligações iônicas. Ok? Quando a proteína está ligada por ligação covalente, é considerada uma proteína integral. Ok? Então vamos fazer mais um quiz rápido. Já estamos no nosso quarto quiz rápido, significa que já estamos a acabar. Sobre as características dos componentes estruturais da membrana, assinale com V as verdadeiras e F as falsas. Os polos hidrofílicos dos lípidos estão voltados para o espaço extracelular e para o hialoplasma. Os polos hidrofílicos. No espaço extracelular, o que é que nós temos? Água. No espaço intracelular no hialoplasma, o que é que nós vamos ter? Água. Hidrofílico tem afinidade à água, então vão estar virados para a... Exatamente. As proteínas encontram-se em menor percentagem que os lípidos. Se eu não me engano, são 52% de proteínas na membrana. Então, não. Essa também é falsa. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Ok. O colesterol é uma proteína da membrana que mantém a fluidez da membrana com a diminuição da temperatura. Ok? Lembram que eu falei que tem que prestar muita atenção quando se lê e quando se faz as provas? Aqui veio que o colesterol é uma proteína e o resto está tudo certo na função do colesterol. Se não prestarem atenção, que aqui está a dizer que o colesterol é proteína, podem bolinhar essa como verdadeira ou podem assinalar como verdadeira quando é falsa, porque o colesterol não é proteína. Fosfatidilcerinas, fenilmina e todas são exemplos de fosfolipídios presentes na membrana plasmática. Verdadeira. Glicocálice. Glicocálice ela é uma estrutura, né? Como diz glico, nós já podemos pensar em quê? Em glícidos, em açúcares. São estruturas do meio da face externa da membrana celular. Ok? E o que é basicamente? São estruturas glícidas que se ligam aos elementos da membrana. Nós temos que na membrana temos o quê? Temos lípidos e temos proteínas. Então, vamos ter os glícidos a se ligarem a lípidos e a proteínas. Ok, então vamos ter os glicolipídios, que já falamos anteriormente, e as glicoproteínas. As funções, né? Absorção e fixação de moléculas dos nutrientes, reconhecimento de células vizinhas, fixação de células a substratos. Ok. E outra coisa importante, se não conseguimos ver membrana, não conseguimos ver os seus componentes. Ou seja, se ela toda não conseguimos ver ao microscópio,
óptico, não vais me dizer que consegues ver o glicocálice, que é um componente, ok? E isso é importante, coloração especial para visualização. Ácido periódico de Schiff e Alcian Blue, porque isso também em algumas provas já caiu perguntas sobre isso. Ok. Como eu já havia dito, é constituído por porções glicídicas das moléculas de glicolipídios e de glicoproteínas e de proteoglicanos também. Ok, se quiserem uma aula específica sobre glicocálise, se quiserem que se aprofunde mais esse tema, não esqueçam de deixar nos comentários para nós fazermos uma aula específica sobre glicocálise. Ok, vamos para o nosso próximo quiz rápido. Sobre glicocálise, assinale a verdadeira, ok? As cadeias laterais dos glicolipídios não fazem parte da sua estrutura. É uma estrutura independente da membrana plasmática, semelhante em todos os seres vivos. Não esquece que é marcador celular. É uma estrutura frágil que se rompe facilmente. Apresenta aspecto laminar ao microscópio óptico, já falamos o que não dá para, se não dá para ver a estrutura, não dá para ver os componentes. E a sua presença pode ser evidenciada por PAST e Alcian Blue. Vamos assinalar a verdadeira com PAST e Alcian Blue. Agora, já falamos dos componentes, já dissemos que temos lípidos, temos proteínas e temos os glícidos. Então, já estamos mesmo a terminar. Características da membrana plasmática. Algumas já foram citadas, que é delimita a célula. Até acredito que eu não devia ter escrito isso. Acredito que tem coisas que já sabemos, já conseguimos citar, né? Como que delimita, que é fluida, que é dupla camada, que as proteínas não formam uma camada. E tem um detalhe aqui importante. Tem permeabilidade seletiva. Ok, tem dois detalhes importantes que ainda não foram abordados durante a aula, né? Não foram aprofundados e não foram embasados. Que é, as proteínas movem-se livremente no plano lateral. Já havia dito que as proteínas movem-se, os fosfolipídios também. Ela é assimétrica e tem permeabilidade seletiva. São dois pontos importantes, porque as pessoas gostam muito nas provas de colocar por que se diz que a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva. Vamos começar com a simetria. Com a simetria, eles querem dizer, quer-se dizer o quê? Que as faces da membrana não são iguais. Se pararem para olhar essa imagem, conseguem ver que as faces não são iguais. Já vão ter um glicocálice na membrana externa que não tem na membrana interna. Então já podemos ver que realmente ela é assimétrica. Já podemos ver que nós temos aqui as proteínas extrínsecas que ficam só em uma das camadas. E podem ter em uma das faces, podem ter na face externa e não ter na face interna. Ok? E sobre a permeabilidade seletiva. É uma coisa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Às vezes fazem na sala, às vezes fazem na prova, mas sempre fazem. O que é permeabilidade seletiva? É o que tu dizes, eu sou seletivo. É permitir que determinadas substâncias, né, penetrem facilmente, dificultar a penetração de outras substâncias e barrar. Ou seja, permitir algumas, dificultar outras e barrar também determinadas substâncias, ok? É basicamente isso. É ser permeável seletivamente, ou seja, ela é permeável para água e pode não ser permeável para outra substância. É basicamente isso, é selecionar o que vai entrar e o que vai. E aí selecionar o que vai entrar na célula. É isso que querem dizer com permeabilidade seletiva. E vamos aprofundar mais sobre permeabilidade seletiva quando falarmos sobre transporte através da membrana, que vai dar para entender mais ou menos como é que funciona. Sim, eu amo os quizzes rápidos, mas vamos lá. Quiz rápido, número 6. Disse que os componentes, todos vão ler.
Esta característica da membrana plasmática recebe o nome de... Ok? Acho que eu vou precisar ler. Disse que os componentes da face externa da membrana, como o glicocálcio, não se encontram na face interna. Na mesma senda, existem características morfológicas na face interna que não se encontram na face externa. Esta característica da membrana recebe o nome de permeabilidade seletiva. Não, já dissemos que a permeabilidade seletiva é permitir, é selecionar o que se vai permitir entrar. Fluidez. Não tem nada a ver com estrutura, fluidez. Não é que não tem nada a ver com estrutura, mas não tem nada a ver com o que está dentro e o que está fora. Simetria. O que é simetria? Às vezes, nas provas é engraçado que as pessoas nos dizem: isso que vocês têm é problema de português, porque a questão está clara. Porque às vezes nós vamos mesmo colocar simetria, porque não sabemos o que significa simetria, ok? E o que significa simetria, qual é a diferença. Mas a característica que está a nos descrever aqui é qual? Exatamente, assimetria. Ok, isto está errado. Ok, isto está errado porque a característica é a assimetria. Creio que na hora de passar, acho que eu vou fazer aqui vou fazer a edição aqui. Ok, agora sim, assimetria. Ok, funções. Acredito que não tem muito o que nós podemos falar sobre as funções, mas vamos lá. São verdadeiras barreiras com permeabilidade seletiva. Já dissemos o que é. Proporciona um suporte físico para a atividade ordenada das células que nelas constituem. Possibilitam o deslocamento das substâncias pelo citoplasma. A membrana plasmática participa de endocitose e exocitose. Vamos falar quando falamos sobre transporte de membranas. Na membrana plasmática existem moléculas que possibilitam que as células se reconheçam por aderência, né? Que se reconheçam e promovam a aderência entre si e componentes da matriz. E a membrana plasmática tem receptores. Falamos dos receptores. Falamos do glicocálice. Ok? Os receptores, a maior parte dos receptores são proteínas. Ok? E como disse aqui, as células se reconhecem. Se quiserem uma aula sobre esse tema, né? Podem deixar nos comentários que nós vamos fazer. Essa é a nossa bibliografia, né, com as páginas e tudo mais. Se não tiverem os livros, também podem deixar nos comentários que vamos disponibilizar uma drive com esses livros. Domo arigato gozaimasu. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Espero que essa aula tenha ajudado. Se tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, podem deixar nos comentários que nós vamos retirar as vossas dúvidas. Se precisarem de uma videoaula, tiverem um tema assim de uma videoaula, de uma aula que vos está complicado, podem deixar nos comentários que nós vamos produzir. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, colocar um like nesse vídeo, porque o YouTube vai ver que o vídeo é importante, que as pessoas estão a ver e vai distribuir para mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Sayonara.